Pessoal, hoje nós vamos falar sobre elogios, pessoal. Eu tenho um videozinho para passar para vocês aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. O vídeo é muito legal, o vídeo é muito interessante. Logo depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Beleza? I'm here to get validated. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. Then listen. You look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Really? Sir, yes. We have a situation. Where? Oh my gosh. 6 months over. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Plus you do. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir. You're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually, a bit. Yeah, thanks. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. It always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. Oh, my Lord. You know, I know some people who'd probably like to meet you. Take me home. Mr. President, no matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Hugh Newman, a man who is changing the world with free parking and free compliments. New leaf. A very big new leaf. Your license is expired, sir. That is why you're great at what you do. You are so thorough. Really? You think so? Hugh, what is your secret? I just love to see people smile. It seems there is no one Hugh Newman cannot make smile. Next! Welcome to the Department of Motor Vehicles. Now serving B331 at window number 19. No one smiles in their driver's license photo, sir. It's not allowed. Next!
You are amazing. You are so efficient. Next. Victoria? Oh, that's a beautiful name. Next. You take such good care of your equipment. Oh, they're lucky to have you. We're closed, sir. Victoria. I just want to see you smile. Good night, sir. Where do I go for... We don't validate, sir. Next! They match your eyes. Sorta. Oh, you have the most beautiful eyes I've ever seen. Next. You eat healthy, too. See, you take good care of yourself. That's awesome. See? You're even a great pet owner. You're giving her a full hour's walk. Most people wouldn't take the time, but you care! Oh, boy, do you care. Have you ever smiled? Yes. When? When I was a little girl. Oh, I bet you had a beautiful smile. What happened to it? Next! Look like anyone you know? Next. There's color and black and white. Next. Next. I just wanted to see you smile. I'm sorry. Next! I'm here to get validated, please. You're... okay, I guess. Okay. Did you say okay? Yeah, you're fine. Don't you have anything else to say? What's the point? Hey, excuse me. Excuse me. Could you take our picture? Thanks, I really appreciate it. It's our first time here. Smile. It's not a real smile. You guys love each other? You're on vacation, traveling the world? Yeah, that's great. Wish I could travel the world with the woman I love. Wish I could have someone take our picture. I'd really smile. You guys have every reason to smile. You're gorgeous. You're in the prime of your lives. And you guys are great. Hold it right there. Now that is a smile. Hey, one more, right here. Oh, that's excellent. One more. Beautiful, beautiful. Here, look at each other. Oh, fantastic couple. What do you love most about your wife? She accepts me. Despite knowing me. Where did you meet? On jury duty. Oh, served your country and met the love of your lives. You guys are awesome. Beautiful, beautiful. Nice meeting you. Thank you so much. Okay, bye. Excuse me. You get the most sincere smiles out of people I've ever seen. You want to make some extra money shooting stuff like this? Pardon me, folks. Sorry to interrupt. You're a beautiful couple. You models? No. Would you like to be? You have two of the most beautiful eyes I've ever seen. Excuse me? Your eyes, they're gorgeous. You're gorgeous. And your dress matches your eyes. It's perfect. May I?
What do you love most in all the world? My daughter. She has the most wonderful smile. Hello, I have a 310 cleaning. Hugh Newman? Hello, Hugh. Can you just put your driver's license on there when you're done? Sure. Thank you. Hey, man. How did you... You're smiling. But she... Did you... Excuse me, sir. Where's Victoria? You know, work here, she was fired. Yeah! Fired? Why? You were smiling. Look at this. She did these. Look at that. They're all smiling. Look at that. Those pictures suck. They're not supposed to smile. They're all smiling. Look at that. They're all suck. Where is she? Really? This is amazing. This life is special. You are awesome. Thank you. You're gonna have so much fun on this trip. The stories you're gonna tell people when you get back will be amazing. I can't wait. I've always wanted to see Paris. I don't understand. I tried everything. What happened? When I was a little girl, my mother got very sick. And she stayed that way. And over the years, she just got so sad that she forgot how to smile. And seeing her like that, I couldn't smile either. And I didn't. For years. But then one day, a young man came up to her and told her how beautiful she was. So beautiful that he wanted to take her picture. He made her smile. And suddenly, after all those years, she got better. I knew it was you. I looked everywhere for you, but I couldn't find you anywhere. I went to every garage in town. I paid every fee they had, but I couldn't find you. You paid for parking? For me? Yes. Because you are great. You are amazing. No one has ever said that about me before.
E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Fala aí comigo o que vocês acharam do vídeo. Eu vou ensinar nesse vídeo. Pronto, travei aqui de novo, porque já entra em outra coisa. O que vocês acharam desse vídeo? Eu acho esse vídeo fantástico. Ele foi um dos vídeos que eu assisti no período da minha formação em coach. Eu acho ele incrível. Eu vou falar para vocês o porquê. Ele demonstra o poder que o elogio tem. O poder que nós podemos gerar em outra pessoa e mudar o estado dela através dos elogios, da forma que nós enxergamos ela, da forma que nós conseguimos vê-la e passar de uma forma sincera e verdadeira para ela o sentimento que nós temos por conhecê-la, de observar os pontos fortes dela. Nós, seres humanos, nós temos facilidade de observar os erros. Não sei se vocês já observaram isso. Nós temos muito mais facilidade de observarmos os erros, tá, do que os acertos. Quer ver um exemplo bem claro sobre observar os erros e os acertos? Imagina só você assistindo um jogo de futebol, tá? Um jogo de futebol do teu time, o time do teu coração. Que time que você é apaixonado. Você está lá assistindo o jogo, o goleirão está lá agarrando todas as bolas, ele fez 10 defesas impossíveis. Mas num certo momento, um jogo de visão errado, o zagueiro não defende direito, a bola passa, gol. Muitas pessoas olham e falam, caraca, esse goleiro é uma porcaria, esse goleiro ele não presta para nada, como é que ele perdeu uma bola dessa? Mas todo mundo esqueceu as 10 bolas que ele agarrou lá atrás. E aí eu pergunto para vocês, nós temos mais facilidade de observarmos os erros ou os acertos? Geralmente nós olhamos mais os erros. Seu filho arruma a cama todos os dias, o dia que ele não arruma, a gente quer arrancar a cabeça dele. A criança senta e come todos os dias na mesa com a gente e não faz besteira nenhuma. O dia que ela derruba o suco, a gente entra em desespero, mexe em nós ficamos nervosos. E ao invés de gerar um elogio ou cuidar daquela criança por causa daquela situação, a gente explode. Muitos de nós explodimos e botamos para fora sentimentos negativos. E aí nós entramos e falamos sobre os dois tipos de estados emocionais. Os estados positivo e o negativo. O estado negativo, o mundo todo já está vivendo nele. O mundo todo vive num estado negativo. É isso aí, Tina. A mulher ama o elogio. Eu vou falar sobre isso aí. E o que acontece? O mundo todo vive já num estado negativo. Quando você sai de manhã, e pega aquele trânsito horrível, aquele trânsito sufocante, você vê pessoas querendo passar uma por cima da outra, pessoas xingando, reclamando, um brigando com o outro no trânsito. Isso aí é a realidade que nós vivemos costumeiramente, todos os dias. Nós todos os dias vivemos, muitas das vezes, um estado negativo. Observamos só os erros e geramos nas pessoas que estão ao nosso redor esse erro, esse sentimento negativo, quando nós apontamos, quando nós acusamos, quando nós criticamos, quando nós só falamos o que estamos vendo de errado, quando nós poderíamos falar coisas boas, observar coisas boas. E eu vou contar para vocês duas histórias que eu vou contar para vocês. As duas histórias aconteceram comigo. Eu era mais novo, foram duas situações que marcaram a minha vida. Tá? Duas situações que marcaram a minha vida, eu não esqueço mais delas até hoje, porque realmente me marcaram. Estava voltando para casa depois de um culto de virada de ano. Meu avô sempre foi um homem muito ríspido, muito crítico, até muitas das vezes violento. E cheguei em casa, minha família já estava reunida. Meu avô, ele era espírita, não criticando os espíritas aqui, mas só dando um exemplo. Eu sou cristão, o grupo do MUNV é o grupo de um ministério cristão. E eu cheguei em casa e eu não esperava aquilo. Abracei todo mundo, beijei todo mundo e meu avô olhou nos meus olhos e eu lembro até hoje ele falando para mim: meu filho, você é especial. Você traz o brilho de Deus. Eu estava voltando do culto de virada de ano. Minha família é reunida e você traz o brilho de Deus. O vovô tem orgulho de você. Eu era um jovem de 16 anos. O vovô tem orgulho de você. Mesmo que o vovô seja chato, que reclame, que brigue o tempo todo, mas eu tenho orgulho de você. O vovô te ama, tá? Você é um exemplo para mim. Cara, aquilo me encheu de emoção. Eu corri pro banheiro para chorar. Sabe por quê? Porque meu avô era um cara muito ríspido. Muito difícil de ouvir alguma coisa dele. Uma coisa boa, um elogio vindo dele. E ele parou, olhou nos meus olhos.
e se conectou comigo e falou para mim o que ele sentia por mim, como ele me via, que tipo de pessoa que ele enxergava em mim. Aquilo foi um grande elogio para mim. Aquilo marcou a minha história até hoje. Quando eu lembro, eu até me emociono, porque foi algo importante para mim. E aí fica a pergunta: como é que está a sua vida e os seus elogios para os seus filhos, os seus elogios para a sua esposa? Como é que estão os seus elogios para o seu esposo? Como está a vida de vocês? Como vocês estão levando a vida? Vocês se elogiam? Vocês gostam realmente? Falam um para o outro a importância que o outro tem? Você valoriza o que o outro faz, como faz e o porquê faz? Pessoal, nós estamos num período de quarentena. E a convivência, depois de um certo tempo diariamente agarrados, presos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, começa a ficar um pouco difícil. As críticas muitas das vezes começam a vir como uma enxurrada. No cotidiano normal, nós já temos aquelas críticas que vêm, né, de maneira sufocadora. Imagina você preso nessa quarentena com as pessoas que você ama. A tendência, como nós falamos antes, é nós começarmos a olhar os erros, os defeitos, e começarmos a apontar eles, começarmos a criticá-los, começarmos a falar aquilo que ele não serve, aquilo que não presta nele. Mas todos nós temos defeitos, todos nós temos erros. E como cristãos, como irmãos, como familiares, nós temos que aprender a olhar para o ponto positivo do meu irmão, para o ponto positivo daquelas pessoas que estão ali comigo, para os pontos positivos da minha família. Queridos, quando você não enxerga na sua esposa os pontos positivos nela e fala para ela, o cara lá na rua vai ver os pontos positivos que ela tem e ele vai falar para ela. E você está abrindo a possibilidade dessa sua esposa vir a errar ou de repente a ficar triste por causa da forma que você age com ela. Está na hora da gente despertar e começar a motivar os nossos familiares. Existem estudos científicos que apontam que as pessoas que são elogiadas, elas têm mais facilidade de curar feridas. Elas têm uma cicatrização mais rápida. As pessoas que recebem elogios constantes e verdadeiros, sinceros, elas facilmente se curam de doenças. Elas têm a autoestima mais evoluída. As pessoas elogiadas, elas se sentem mais seguras de si. Imagina uma casa onde as crianças somente são criticadas. Essa criança, será que ela vai conseguir crescer autoconfiante ou ela vai crescer com um nível de autoconfiança lá embaixo? Ela vai se enxergar como algo importante ou ela vai se enxergar como mais um no meio da sociedade? A pergunta que fica para vocês é: você tem elogiado as pessoas que estão à sua volta ou você só tem sido crítico? Você acha que você é o dono da verdade, você só aponta, você só acusa? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre isso, porque a validação, o elogio, ela muda o estado emocional das pessoas, faz as pessoas se sentirem pertencentes a alguma coisa, a alguém. Quando você não elogia o seu filho, quando você não elogia a sua família, você vai ver pessoas lá fora tomando a posição de pai que você deveria ter. Porque o seu filho não é elogiado por você dentro de casa, ele vai ser elogiado na rua, ele vai começar a olhar outras pessoas na rua, como muitas vezes como pai. Eu fui líder de alguns jovens lá no Vilar Carioca durante alguns anos. Nós tínhamos uma média de 40 jovens lá que eram liderados por nós. E eu recebi várias cartas no meu aniversário dessa juventude, desses jovens, olhando para mim falando, paizão. Eu era chamado deles por paizão e por muitos deles não enxergavam o pai no pai deles. Porque o pai não tinha postura e posicionamento de pai. O pai só criticava, só acusava, só apontava, quando era necessário que o pai enxergasse também o valor que o filho dele tinha. O elogio, galera, ele aproxima. O elogio faz que nós estejamos mais próximos uns dos outros. O elogio nos aproxima. Entenda, é elogio, não é bajulação, galera. Tem diferença, tá? O elogio é algo sincero, é você olhar para os pontos fortes da pessoa, aquilo que ela faz de melhor e elogiar de verdade. Agora, bajulação é você falar o que a pessoa quer ouvir. A bajulação, ela não aproxima. A bajulação não dá o senso de pertencimento. A bajulação, ela afasta. Então, pessoal, vamos começar a gerar dentro de nós a necessidade e a vontade de elogiar e de sermos elogiados. Vamos começar a olhar com outros olhos, com olhos de amor e de carinho, nessa quarentena, em todos os dias da nossa vida.
Está na hora de a gente começar a enxergar realmente o valor que o outro tem para mim. O valor que o outro tem para você. Eu acho incrível o poder da validação. A segunda história que eu vou falar para vocês aconteceu comigo também na minha adolescência. Eu tinha... Adolescência não, já era jovem. Estava com uns 19 anos, eu já servia, já era militar e fazia faculdade. Na época eu namorava uma menina que também fazia faculdade, que também trabalhava. E o pai dela aceitou o nosso namoro, mas o pai dela ele era muito rígido. Nós só poderíamos namorar nos finais de semana. O horário de namoro era até às 10 horas da noite. Tudo bem, mas às sextas-feiras eu saía da faculdade às 10 horas da noite. Eu passava muitas vezes pelo caminho, buscava ela na faculdade dela, que eu fazia faculdade em Madureira, eu saía um pouco mais cedo para poder encontrar com ela, e levava ela para casa, que ela estudava em Realengo. Levava ela para casa e às vezes nós passávamos 20, 30, 40 minutos no portão, e aquilo começou a gerar uma raiva no pai dela. Uma chateação no pai dela, a ponto dele proibir. Nós não poderíamos namorar na casa dela sem a presença dos pais, concordo com isso. Então ele preferia que a gente fosse para a rua. Então nós estávamos na rua, ou então nós víamos para a nossa casa. E quando nós passávamos um pouco da hora, 10, 15 minutos, aquilo era motivo de chateação e de raiva dele. E aquilo foi gerando um sentimento negativo nele. Ele começou a perseguir a filha por causa disso. E começou a atacar também de forma indireta, proibindo eu deixar a bicicleta. Na época eu ainda não tinha carro, eu deixava a bicicleta. Então, proibindo a bicicleta de ficar no quintal dele. Ele chegou ao ponto de cogitar, de proibir eu de ir lá. E ele foi comentar isso com uma pessoa, né, o irmão Carlos. Eu o admiro muito, da missão evangélica, hoje aqui do Jardim Bangu. E ele dentro do ônibus do 379 cheio, ele foi e comentou com o irmão Carlos. O irmão Carlos perguntou para ele como é que estava as coisas, como é que estava a família. E ele, por saber que o irmão Carlos me conhecia, ele foi querer me criticar para o irmão Carlos. O irmão Carlos arrumou uma confusão com ele e me defendeu. Isso foi durante a semana. No domingo, o irmão Carlos me chamou para conversar. O irmão Carlos chegou e falou: Rodrigo, a gente precisa conversar, meu filho. Eu preciso sentar com você. Eu falei: tá bom, irmão Carlos, vamos sentar, vamos conversar. Ele sentou comigo e perguntou: como é que está o seu namoro com a fulana? Meu namoro com a fulana tá bem. Nós estamos tendo alguns probleminhas, mas problema com o pai dela, mas isso é da vida. Ele: não é da vida, meu filho. Esse homem, ele está perseguindo vocês, mas vocês precisam tomar uma atitude, vocês precisam conversar com ele. Porque ele foi falar mal de você dentro do ônibus e eu te defendi. Eu falei para ele que eu tenho 3 filhos e que se eu tivesse o 4º, eu queria que ele fosse igual a você. Eu queria que ele tivesse o mesmo comprometimento, que ele fosse o homem que você é. Gente, meus olhos encheu de lágrimas naquele momento. Eu recebi um elogio de validação de uma pessoa que eu nunca esperava receber. Ele fez, hoje eu admiro o seu irmão Carlos até hoje, eu acredito que foi por causa disso, porque depois que ele se posicionou para me defender e me elogiou para mim diretamente, falou para mim sinceramente o que ele achava de mim, e falou para outras pessoas o que elas achavam de mim, o que ele achava de mim, aquilo gerou em mim um contato maior, uma união maior com o irmão Carlos. Hoje eu respeito, admiro muito ele, já falei isso para ele. Se ele vier assistir essa live, irmão Carlos, eu te admiro demais. Ele é pai de um dos meus amigos, pastor Fábio. Te amo, irmão Carlos, te amo. O senhor é um homem muito especial. O senhor é um homem valoroso na mão de Deus. E aquilo gerou em mim algo importante e me aproximou mais do irmão Carlos. Validou quem eu era, me deu força. E a pergunta que eu te faço: você está validando as pessoas que estão ao seu redor? Ou você é somente o crítico, apontador e acusador? Eu sei que é mais fácil a gente fazer isso. Eu faço isso. Eu deixo muitas vezes, esqueço disso e começo a criticar, começo a reclamar, começo a apontar. Mas, pessoal, nós precisamos olhar com amor. Eu te convido hoje a um desafio. Eu te convido a ficar 24 horas sem criticar ninguém, sem acusar ninguém. Nós estamos em quarentena. Você vai ver o poder que o elogio tem. Existe um exercício na neurociência que nós vamos fazer hoje. Tá? Eu quero que você pegue os seus familiares, escolha 2 pessoas da sua família, seu filho, seu esposo, sua esposa. Eu quero que você olhe profundamente um nos olhos dos outros, sem brincadeira, olha mesmo nos olhos, se concentra, fixe o seu olhar no olhar do outro. Durante 40 minutos, fixe olhando de 30 a 40 minutos. Depois disso, eu quero que você fale a importância que aquela pessoa tem para você.
Fale para ela, para o seu filho, fale para sua esposa, fale para o seu marido. Conte para ele a importância que ele tem, o valor que ele tem. E aí você vai ver o quão mais próximos, o olhar que você vai ter para o outro. Como você vai ser enxergado pelo seu filho, como o seu filho vai ser enxergado por você. Nós vamos ficar 24 horas sem criticar. Ao invés de criticar, quando você olhar para a pessoa e estiver pensando em criticar, querendo apontar alguma coisa para o seu filho, para o seu esposo, para o seu marido, você não vai fazer. Você vai olhar os pontos fortes dele e você vai falar para ele, ó, eu acho você uma pessoa incrível, você é fantástico, você é por causa disso, por causa daquilo outro. Já tem anos que você está casado, já tem anos que o seu filho está com você e de repente ele nunca ouviu um elogio sincero seu. Está na hora da gente começar a fazer isso. Beleza, pessoal? O que vocês acharam da live de hoje? Fala para mim se você vai fazer, quem se compromete aí a estar fazendo, realmente ficar 24 horas sem criticar e fazer essa conexão e essa validação com as pessoas que a gente ama. Fala para mim, se você vai fazer, fala, eu vou. Escreve aí, eu vou. Compartilha esse vídeo com as pessoas. Eu sei que ele não ficou extremamente profissional, porque essa necessidade de filmar é depois da live, agora não. Já estou encerrando, mas é depois da live. Então eu sei que ficou meio complicado, de repente não vai ficar tão profissional, mas eu acho importante essa mensagem ser passada para outras pessoas. Pessoas precisam saber que muitos filhos, muitas mulheres, muitos maridos estão se perdendo por falta de elogio, por falta de compreensão, por falta de valorização. Valorize os seus parentes. Essa quarentena, 40 segundos, essa quarentena é para a gente começar a se valorizar. Não deixe que o envolvimento, como eu posso falar, o aprisionamento que a quarentena traz para a gente venha gerar um sentimento ruim entre você e seus familiares. Não permita que isso venha atrapalhar a sua... Foque nos elogios. Foque nas pessoas que você ama. Beleza, pessoal? Compartilhe esse vídeo, divulga esse vídeo. Sexta-feira a gente está junto de novo, tá bom? Beijão. Não esqueça. Validar é melhor que criticar. Fica um abraço, fica na paz. O Enzo está aqui ó, de pendurado, querendo dar um tchauzinho. Dá um tchauzinho, pessoal. Ocitocina. Beijão, pessoal. Fica na paz. Ai, calma aí, passarinho. E até a próxima.